A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a sua vida, nossa, no nome de Jesus. Que bênção de Deus o Senhor nos dá, irmãos. Aqui a misericórdia dele, a graça dele. No nome de Jesus, irmãos, estamos aqui para começarmos mais um livro da Bíblia, o livro de Esther hoje. 10 capítulos, oh glória a Deus, irmãos. Que bênção de Deus para a sua e para a minha vida. Podemos ter esse privilégio dado por Deus, né? Aleluia! Você vai ver no livro de Esther, irmãos, a história do povo judeu. Que história linda. Como todos os livros que temos gravado aí no canal, para a glória de Deus, né? Aleluia, você vai ver 10 capítulos. Essa história acontecendo na Pérsia. Irmãos, para você entender, leia a palavra, irmãos. Leia os livros que está aí no canal. Leia a Bíblia. Irmãos, você vai ver que lá em Daniel, quando o rei tem aquela visão e ele interpreta aquele sonho daquela estátua, né? Falando ali de reinos, de tempos, ali Nabucodonosor, aí entra o exílio, né? Profetizado pelo profeta Jeremias de 70 anos. Aleluia. Acredita-se, irmãos. Não podemos dar datas aqui, sabe, irmãos? Temos que ter esse cuidado aqui para não afirmarmos uma data, né? Mais ou menos 100 anos. Saída do exílio a chegar aqui a escrita do livro de Esther. Então, você vai ver que Esdras, né, que falamos aí no canal bastante, profetas que foram contemporâneos ali naquela reconstrução, né, do templo, depois do muro com Neemias, e quantos acontecimentos acontecendo com o povo judeu, quantas coisas foram registradas nesses livros, inspirados pelo Espírito Santo, para nosso conhecimento, e foi um marco para aquele povo daquela época, irmãos. É que Esther, aleluia, você vai ver, irmãos, um livro que tem uma curiosidade interessante, que não, como alguns outros livros da Bíblia, né, que não são muitos, são poucos, não cita o nome de Deus, mas você vai ver o agir de Deus tão poderoso aqui. Você vai ver aqui no capítulo 1, irmãos, alguém às vezes vem perguntar para nós assim, né, foi em 500, foi em 600 a.C., irmãos, a gente não se preocupa tanto em dar essas datas, né? Porque não é uma data assim precisa. Então a gente não se preocupa, né, irmãos? A gente tenta chegar o mais próximo, né, da história, do correto, o que está inspirado aqui, para que nós possamos trazer isso para os nossos dias hoje e aprendermos. Aleluia! O capítulo 1, irmãos, louvado seja Deus, de 22 versículos, você vai ver um título, assim, o banquete de Assuero, né? Você vai ver, irmãos, pegando lá da estátua, Esdras, né? Neemias, Neemias é um livro anterior, depois vem Esdras, né? Nome de reis, né? Nabucodonosor. Aí você lembra de Jeremias quando profetizou, aleluia, dos 70 anos de exílio, depois Ciro, isso é citado em outros livros da Bíblia, aleluia. Dário, citado também em Daniel, que eu falei aqui, outros livros da Bíblia. E aqui, irmãos, o rei Assuero, aleluia. E você vai ver aqui, vamos já adentrar aqui no capítulo, lendo, irmãos, e curiosidades, costumes, parte da geografia, né? Nós vamos estar, cada capítulo falando, trazendo ao nosso conhecimento, ao seu conhecimento, talvez você saiba já isso já. E no comentário você pode comentar e nos ajudar também. Aleluia. Porque estamos aprendendo, estamos aqui, irmãos, ó, diante do Deus Todo-Poderoso para aprender a sua palavra. Irmão, o intuito da palavra, o intuito do mandamento, o intuito da palavra de Deus, do Evangelho, é que as pessoas conheçam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Isso Velho e Novo Testamento. Que a palavra seja cura, libertação, transformação para as nossas vidas, louvado seja Deus. Então, irmãos, o intuito do canal é ganhar almas para o reino de Deus. Almas para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. O versículo 1 fala assim, ó. Esse sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia, olha, irmãos, até a Etiópia. Olha quantas, vamos falar assim, em países, estados, esse rei, ele governou. Olha como era grande, né? Ali, o tanto de pessoas que ele estava governando, aleluia. Sobre 127 províncias. Versículo 2. Naqueles dias, assentando o rei Assuero sobre o trono do seu reino,
que está na fortaleza de Suzã. Irmão, Suzã, acredita-se que é o Irã hoje, irmãos. O país chamado Irã, que você sabe, pode ver aí no mapa aí. Então, interessante isso aí, irmãos. Aonde se aconteceu a escrita desse livro aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 3. No terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes, seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele. 4. Para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias e saber 180 dias. Irmão, o rei Assuero, ele quis fazer um convite para os seus súditos, vamos dizer assim, os seus liderados, participar de uma festa, irmão. E que festa, irmão? 180 dias, né? 3, né, vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18, 6 meses de festa, ininterrupta. Foi o que o rei Assuero quis fazer para os seus súditos, irmãos. Olha aqui, algo que era um costume desse povo, irmãos. Interessante isso aqui, ó. Versículo 5. E acabado aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. 6. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, argolas e pratas e colunas de mármore, os leitos de ouro de prata sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro, de pedras preciosas, tudo do melhor, tudo do bom, nada de segunda linha, irmãos. O rei mandou fazer tudo do melhor para o seu palácio. Olha que interessante. Versículo 7. E dava-se beber em copos de ouro, sendo que os copos eram diferentes uns dos outros. Havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. Então, irmão, o rei estava dando uma festa, no seu entendimento feliz, alegre, com seus liderados ali, irmãos. E parecia tudo correndo bem, do bom e do melhor. Irmão, as coisas às vezes, você observa, nós observamos, você que é de Deus, você que ora, você que clama, você que chora, você que crê na palavra. Irmão, você às vezes olha, vê coisas acontecendo ao seu redor, como essa situação aqui, fala assim, por que disso, irmãos? Tudo, a Bíblia fala debaixo do sol. Irmãos, é vaidade, mas Deus, o Senhor Todo-Poderoso, irmãos, tudo ele tem um propósito. Tudo ele tem um propósito, irmãos. Fala assim, mas por quê? Mas você vai entender, você vai ler conosco aqui, versículo por versículo, acompanhar, examinar, e nós vamos aprender que tudo Deus, o Senhor, tem um propósito. O versículo é o 8. E o bebê era por lei feito sem que ninguém forçasse o outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizesse conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um convite às mulheres na casa real, que tinha o rei Assuero. Então, irmãos, o rei estava dando a festa ali para os seus liderados homens e a rainha Vasti, sua esposa, ali para as mulheres ali. Corria tudo normalmente, irmãos. O versículo 10, você vai ver que algo já começa a acontecer diferente, ó. O título fala assim, a recusa da rainha Vasti. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre, mano, imagina só, irmão, bebendo ininterruptamente, direto, irmãos. O rei já estava alegre, estava, vamos dizer assim, embriagado, irmãos. Olha o que o rei toma de decisão. Então, irmãos, nós precisamos pedir a Deus, irmãos, quando você vai ler a Bíblia. Sabe quando você, às vezes a gente fala isso aqui na igreja, quando a gente vai ministrar um estudo, né? A gente conversa com a pastora que é esposa, para alguns irmãos no particular. Quando você vai ler a Bíblia, irmãos, você lembra lá da escola, sabe? É interessante isso aí, irmãos. Você vai lá na aula de português, sabe? Interpretação do texto, sabe? Você descobrir primeiro local, cidade, personagens da Bíblia, que é um sujeito, né, que a gente aprende isso na escola. Alguns sujeitos são ocultos, outros indeterminados, mas estão participando do texto. Então, é interessante você ler, nós lemos,
e prestarmos atenção na leitura em oração, pedindo a Deus que Ele nos dê o esclarecimento, para que a gente entenda e compreenda, irmãos. Aí você vai ver aqui que o rei estava alegre, estava já fora de si. Isso, irmãos, é interessante isso aqui, ó. Aí você vai ver aqui assim, ó. O coração do rei alegre do vinho. Mandou Meumã, Bizatã, Arbona, Bigitã, Abigata, Zetar e Carcas e os 7 eunucos que serviu na presença do rei Assuero, né? Sabe que eunuco, irmãos, alguns se faziam eunucos, outros eram feitos mesmo literalmente para ficarem ali no controle, vamos dizer assim, irmãos, tanto da esposa do rei como das concubinas, porque nesse período bíblico aqui, irmãos, o rei, ele não tinha só uma esposa, ele tinha concubinas, ou alguns reis outras esposas. Então, o rei deixava eunucos, que não tinham o seu órgão, né, irmãos, masculino, para tomar conta ali. Então, irmãos, nós temos que prestar atenção na leitura, sabe, irmãos? É interessante você conhecer a história, o costume, você saber a geografia, sabe, irmãos? O nosso país, né, Brasil, quantas pessoas fizeram parte da história? Mas não é inspirado pelo Espírito Santo, não é, irmãos, mas viveram, aconteceu, sabe? Na Bíblia, irmãos, também tem isso. O que Deus deixou aqui revelado, inspirado para nós, é para a gente acatar pela fé, amém. Mas, irmãos, você vai ver que dentro do contexto bíblico aqui, aconteceu uma história com pessoas, havia costumes na época, havia, como no nosso país e que o Brasil há costumes, tantas coisas, aqui também, irmãos. Então, é interessante a gente saber, conhecer, para que Deus, através do seu Espírito Santo, ele nos ajude, te ajude a entender, a nos entender e interpretar o texto aqui, para a gente aprender algo do Senhor aqui para nossa vida. Então você vê, para a glória de Deus aqui, irmãos, ó, versículo 11, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos os príncipes sua beleza, porque era formosa à vista. Então, irmãos, para ser a esposa do rei, tinha que ser a mulher mais linda do país. Se não fosse dos países que ele tinha o seu governo. Então, Vasti era uma mulher linda. Desde do cabelo que ela tinha até o dedão do pé. Mas por dentro, só Deus sabe. O interior dela. Os pensamentos dela, mas externamente era uma mulher linda. E tinha algo aqui, irmãos, que era costume desse povo, coisa que não se aplica para nós hoje, irmãos. Quando a mulher do rei, ela ia ser apresentada, e aqueles liderados estavam lá, irmãos, segundo o costume do povo, a mulher tinha que se apresentar nua. Irmãos, aqueles homens não tinham que ver a beleza dela como era. Aquilo era como para o rei, irmãos, para os reis que faziam isso, como um troféu. Que ele tinha, era dele. Os homens iam ver, irmãos, iam pensar um monte de coisas, os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, mas era dele. Ele era o dono, ele era o proprietário, ele é que ordenava, que mandava, quando e como ele queria. Irmãos, isso era costume do povo. Várias nações, que aconteceram várias histórias aqui que não estão na Bíblia, mas aconteceram nessa época, tinham esse costume e não era diferente aqui, irmãos. E você vai ver aqui, ó, algo interessante aqui, ó. Porém, a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, por meio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Irmão, a rainha Vasti muitas vezes é criticada. A rainha Vasti muitas vezes é dita como insubmissa, mas se você for pensar bem, irmãos, ela amava o rei. Ela sabia que o rei estava fora de si quando faz esse pedido, irmãos. Mesmo sendo um costume do povo. Ela queria se preservar para o rei. Só que isso, irmãos, há o contexto bíblico aqui, a história aqui, tudo junto, irmãos. Para o homem naquela época, irmãos, que imperava muito, né?
em muitos governos, irmãos, isso até no meio do povo judeu, o machismo, isso era uma afronta, isso era um desrespeito à ordem do rei, irmãos. Por isso que o rei se enfureceu. Nós vamos ler aqui, ó, continuando o versículo aqui, ó, o 13. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas, dos medos, que viam a face do rei e que eram primeiros no reino. 15. O que segundo a lei se devia fazer a rainha Vasti, por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero, por meio dos eunucos. 16. Então disse Memucã, na presença do rei dos príncipes, não somente contra o rei pecou, a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes, contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia desse feito da rainha chegará a todas as mulheres, de modo que os seus olhos desprezarão os seus maridos quando ouvirem dizer, mandou o rei que introduzisse a presença da rainha Vasti, porém ela não veio. Então, irmãos, isso naquele costume, naquela época, desse povo, irmãos, ia ser uma ofensa. As mulheres, no entendimento dos sábios, iam começar a desobedecer os maridos. Falar mais alto, irmãos. No ditado popular hoje, mandar no homem, irmãos. Então, o rei ouviu aquele conselho. O rei ouviu aquela orientação. O rei ouviu aquilo que foi dito, irmãos, dos sábios. O versículo 18 fala assim, ó. E neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão a todos os príncipes do rei. Assim haverá muito desprezo e indignação. 19. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, que seja escrito nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Então, irmãos, Vasti ia ser afastada. Não aqui quer dizer que ela ia ser morta, mas ela ia ficar num lugar, irmãos, afastada, e nunca mais ia entrar na presença do rei. Ela foi dada a outro homem? Não. Ela ia ficar assim pro resto dos fins dos dias dela, como uma repreensão. Isso, irmãos, no costume. Irmão, você vê aí um trabalhar de Deus, um agir de Deus, irmãos, para algo maior que acontecer. Eu não vou adiantar, irmãos, porque nós não temos pressa, né? Aleluia. Nós vamos adentrar ainda o capítulo 2, vamos terminar hoje. O versículo 20 até o 22 fala assim, ó. E ouvindo-se o mandado que o rei decretara em todo o seu reino, ainda que seja grande, todas as mulheres darão honra aos seus maridos, desde o maior até o menor. 21. E parecem boas essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes. Então fez o rei conforme a palavra de Memucã. E o rei enviou uma carta a todas as províncias do reino, a cada província de acordo com a sua escrita e sua língua, para que cada homem fosse senhor em sua casa, para que publicasse isso conforme a língua de cada povo. Então, irmãos, o rei faz um edito, faz uma lei, algo que a Bíblia Sagrada, desde lá de Gênesis, irmãos, 3:13, você pode ler lá, diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, sujeita a ele. Então, o rei faz aqui, mas o Senhor Deus, lá desde Gênesis, já tinha deixado isso escrito, irmãos, e a palavra de Deus vindo assim. E no Novo Testamento, para nós hoje, a gente vê que a Bíblia ainda fala assim, maridos, 5 vezes, amai as vossas mulheres. Uma vez só em Tito, né? 2, 5, 4, se não falo de memória, fala assim, para as mais velhas ensinar as mais novas, amar os maridos e serem boas donas de casa. E a Bíblia diz que o marido tem que amar essa mulher e cuidar dela, porque ela é sua carne, não pode maltratar. Irmão, tem que honrar a mulher como vaso mais frágil. Aleluia! A mulher tem que saber que o sacerdote da casa é o homem. Aleluia. E o marido honrá-la, respeitá-la, amá-la, aleluia, e dar a ela o devido valor. Então, irmãos, você viu que no capítulo 1, uma história aqui que só estava os persas aqui.
mas um trabalhar de Deus tremendo, irmãos. A gente vai continuar aqui no capítulo 2, no próximo vídeo, né? Vamos adentrar mais na história, nos costumes, alguns significados dos nomes, né? Você vê que Esther, que é o nome do livro, e a gente vai falar no capítulo 2, né? Ela é chamada Das. O significado do nome dela no hebraico é Murta, mas na linguagem persa, estrela. Então, irmãos, você vai ver algo tremendo aqui que nós vamos falar no capítulo 2 aqui, no 3, para a glória de Deus. Amém? Hoje nós encerramos o capítulo 1. Felizes, irmãos, por começarmos esse livro. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que a mão do Senhor seja sobre sua vida, sobre a nossa aqui. Você aí, irmão, seja um canal de Deus. Nos ajude se inscrevendo no canal, enviando esse link para os grupos, irmãos, para que a palavra do Senhor, ela que é digna de toda aceitação, seja conhecida em toda parte, irmãos. E possamos evangelizar através dessa rede social. Isso para a glória de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus.